A todos e a todas, nossa saudação em nome de Jesus. Que a graça dele e o amor dele estejam conosco neste culto, com quem está aqui presencialmente, quem está nas suas casas, pela internet, sejam esse amor, essa paz presentes nas vidas de cada um de nós. Há alguém entre nós que pela primeira vez vem ao nosso culto? Se houver alguém pela primeira vez cultuando conosco, peço o favor de se colocar em pé. Há alguém? Há alguém que nesta semana completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida? Você quis passar incógnito, foi? Yuri é ativo aqui na nossa igreja, voluntário no som, não é? É um cara de grande valor. Quantos anos, Yuri? 16 aninhos, né? Ele não é tímido, é que pegaram de surpresa, ele está se recompondo ainda do susto da delação não premiada, viu? Não vou premiar vocês, foi sua mãe que armou isso, fala a verdade. Pior que não tem jeito, não pode nem reclamar, foi a mãe que fez, né? Parabéns, Creuza. Dia 6, parabéns desde já. Então, irmã Inácia, parabéns também. Mais uma vez, Deus abençoe vocês todas, tá bem? 60 anos de batismo. 60 anos de batismo. Eu já contei essa história, mas sempre é bom contar de novo, que sempre alguém não ouviu, né? Quando eu era adolescente, lá na primeira igreja batista da Tijuca, Moacir já estava lá, forte. E eu tinha horror a uma coisa, o cumprimento dele. Pegar na minha mão. Agora, eu que pego na dele, vocês têm medo da minha, que eu aperto. Os papéis se invertem. A minha vingança. 60 anos, a minha idade de vida tem ele de crente em Jesus Cristo. Pela graça dele. Pela graça dele. Ficha limpa. Ficha limpa, porque ele limpou, né? É claro, exatamente. Assim, o casal completou me disseram no programa de rádio que eu escutei, 22 anos de vida conjugal. Então, parabéns. E após então a oração, vocês podem vir aqui e dar um amplexo, um beijo em cada um. Não faz mal a ninguém abraçar, nem beijar. Se bem não fizer e fará, mal também não vai fazer. Né? Que a experiência nossa aqui de culto seja uma experiência que nos aproxime de Deus e nos aproxime um do outro. Não é? Alguns de nós somos um pouco ouriços. Eu ia dizer porco espinho, mas não é muito bonito porco espinho, né? Ouriços, não é? Mas a gente pode recolher um pouquinho assim aqueles pelos mais fortes, colocá-los na posição ao contrário e abraçar, porque realmente sempre é muito bom ser abraçado. Para ser abraçado, alguém tem que abraçar. Não é verdade? É muito bom receber um elogio. Não é verdade? Mas para receber um elogio, alguém tem que dar o elogio. Não é? Então, vamos fazer isso. Vamos cultivar isso. Não é agora não, rapaz. Mas então pode. Tá, e continua, então. Então pode vir já logo agora, então. Pronto, põe de hora. Vamos abraçar, então. Pronto. Parabéns. Parabéns. Não quero que eu te abrace, né? Estou me cortando meu caminho aqui. Aproveita e abraça uns aos outros também aí agora. Ele está livre, o abraço hoje. Está bagunçado esse culto mesmo. Abraça logo aí. Vitor, pare
para o seu aniversário, suba ali para você reger o hino Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Vamos ficar em pé então. Vamos cantar essa música que eu tenho certeza dá assim o sentido desse culto todo. Dá o sentido à nossa vida toda. Já contei várias vezes aqui a historinha que eu li, segundo a qual duas pessoas conversavam e passou uma terceira pessoa, dessas que ninguém gosta, enjoada, aborrecida, sempre reclamando. Aí a pessoa disse: esse aí não merece ir para o céu. Aí o outro disse para o outro: e você merece? Ninguém merece, mas Jesus abriu o caminho para o céu. Vamos então cantar essa música que descreve assim a nossa realidade. Algumas pessoas que acham ser muita pretensão alguém dizer que tem certeza que vai para o céu. Pode até ser. No entanto, essa é uma promessa da palavra de Deus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador vai para o céu. Por isso, nós cantamos o que nós cantamos agora. Eu sou Israel, pastor titular aqui da igreja. Está aqui comigo na direção desse culto o pastor Roberto Abreu Costa, nosso pastor para a área de família, que vai dar continuidade a este culto, que conta com a participação de muitas pessoas na área musical, nosso organista, nosso pianista, nosso grupo vocal, instrumental, nosso corpo diaconal, que vai nos servir os elementos da ceia do Senhor, nosso pessoal da área da transmissão, áudio e vídeo. Estamos todos reunidos aqui, em nome de Jesus. Ele disse que onde estivermos 2 ou 3, somos mais do que isso, no nome dele reunidos, ele ali estaria. Deus está aqui em Jesus conosco. E penso também, esse microfone, né, pastor? Tem que inventar alguma coisa assim. O que você diz? Tem que ter pós-graduação. Pós-graduação, né? Ok. Penso também, irmãos, que o céu começa aqui. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor para louvá-lo, como, por exemplo, o abraço que você deu no seu irmão. Vamos imaginar isso lá no céu, todos de fato transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo aquele abraço um do outro, com carinho, beijando um o outro. Devemos fazer isso todos os dias que nos encontrarmos aqui na casa do nosso Senhor, com alegria, vivendo o céu,
aqui. Pastor, eu aprendi também, quando eu conheci o irmão Ricardo, você conhece o irmão Ricardo, né? Que acabou de vir aqui à frente, que ele gosta de ser chamado de Ricardo, para quem não sabe, irmão Moacir. O aperto dele é um aperto haja costela, né? Então eu desenvolvi um método para que ele não quebrasse as minhas costelas. Quando ele vem me abraçar, eu me viro um pouquinho, mas eu não deixo de receber o abraço do irmão Moacir, do irmão Ricardo, né? Possamos de fato fazer isso todas as vezes que nos encontrarmos. Nos abraçar então com um olhar, com um beijo, com um suave aperto de mão, com um carinho. Um carinho. Às vezes eu preciso do seu carinho, ele precisa do seu carinho. Os irmãos que estão ajudando precisam do carinho dos irmãos. E nós, então, também devemos retribuir todo esse amor que tem que ser uma constante na vida de cada um de nós, crentes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, quem não comete erro, justo, reto, Ele é. Leiamos todos juntos? Proclamarei o nome do Senhor, louve a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deuteronômio 32, 3, 4. Santo, santo, santo. Todos de pé, então, cantemos essa linda canção, demonstrando para o seu irmão e, acima de tudo, para o nosso Deus, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é presente em nossas vidas.
teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, ó querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és bom. Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Oremos então ao nosso Senhor Santo. Pai de amor, de bondade, de misericórdia, queremos louvar o teu santo nome, ó Pai, porque tu és santo, tu és bondoso, tu és digno, Senhor. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba, Deus, tudo aquilo que aqui no teu santo lugar dedicarmos ao Senhor. Pai, receba a nossa alegria, Senhor Deus, receba, Senhor Deus, as coisas que estão afligindo as nossas vidas, para que tu possas agir conforme, ó Deus, a tua vontade. Mas receba, Senhor Deus, as nossas momentos, ó Pai, de alegria, de forte, Senhor Deus, desejo de dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós te agradecemos, pois tu és santo, és bondoso, és misericordioso. Louvamos-te, portanto, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Vem derrama as bênçãos sobre
os nossos desejos, refletindo as nossas necessidades, a Ti apresentadas segundo as nossas convicções, de que és um Deus santo, poderoso e bom. Por isso dirigimos a Ti as nossas orações, as nossas canções, as nossas vidas, fazendo-o em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Teremos um tempo para aqueles que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas, colocarem-nas aqui nestas salvas ou na galeria. Antes, nosso irmão Almir vai nos dar uma orientação, repetindo-a para que todos possam entender e todos possam vivenciar. Enquanto ele se coloca a postos, pegando o microfone, eu quero dar 3 palavras sobre o momento de fidelidade logo em seguida. Essa semana, um jovem me procurou durante a semana com um envelope de contribuições nas mãos e disse assim: eu quero lhe entregar as minhas primícias, porque eu recebi o meu primeiro salário da minha vida. Aí eu disse: eu não posso receber, mas vou encaminhar você ao lugar onde você pode colocar o seu envelope. E trouxe então aqui, nós estávamos na parte térrea, até aqui a este andar, onde temos ali no final do corredor aqui, o que nós chamamos de gasofilácio, né? Ou cofre, se alguns preferirem, onde em segurança nossos dízimos e ofertas podem ser colocados. Mas o meu relato é exatamente o lugar, a importância na vida daquela pessoa, da gratidão a Deus por aquilo que receberam. De igual modo, soube de outra pessoa que se aposentou e decidiu entregar a integralidade do seu primeiro benefício, vindo do INSS, a Deus através da igreja. Então, pegou todo aquele valor e o entregou à igreja como a sua oferta ao Senhor, diante daquela bênção que ele recebeu. Estou apenas sugerindo, com isso, atitudes que pessoas tomaram pelo valor que dão a Deus na sua vida e sabendo que aquilo que têm e que são, vem dele. E um terceiro testemunho indireto em relação a este assunto, que hoje no rádio tivemos uma experiência muito interessante. Nós temos muitas pessoas que ligam para nós. Cerca de 50 pessoas conseguem falar. O telefone fica ocupado o tempo todo e umas 50 conseguem e levamos bronca dos que não conseguem. Mas isso faz parte, temos uma limitação apenas de 2 linhas telefônicas. Mas hoje, uma das pessoas que ligou é de uma cidade que eu já esqueci o nome. Como é o nome mesmo, Josinete? Você lembra? É um nome difícil, pelo menos para a gente. Antônio Carlos, o nome do rapaz, mora a 150 quilômetros de Manaus e assistiu nosso programa pela internet. Nós também transmitimos, às vezes, com algumas falhas que não dependem de nós. Anotou, né? Anotou, consultou os papeizinhos, né? Então, Urucará, ou algo próximo disso, né? E para nós foi tão bom, não que ele seja mais importante do que os outros, não é isso, mas mostrou o valor do nosso ministério. Uma outra telefonou e disse: eu fico a semana toda esperando esse programa, para falar com vocês, para ouvir esse programa, ele faz parte da minha vida. Então, a sua contribuição vai também para o programa de rádio, que alcança uma pessoa a 150 quilômetros de Manaus. Eu entrei na hora no mapa para localizar, só aparece o nome da cidade, não tem mais nenhuma outra indicação para mostrar que é um lugar realmente, em relação a nós, distante, né? Nós estamos distantes desse lugar, eles estão próximos deles mesmos. Mas como é bom a gente saber que alcançamos. Isso é igreja. Quando você vai ouvir agora o convite a participar do nosso irmão Almir, o relator da comissão de indicações, também isso é igreja, quando você se envolve. É muito importante a sua participação. Para que este objetivo seja alcançado, como o pastor mencionou, do trabalho da igreja alcançar esses rincões tão distantes, há necessidade de uma estrutura ser montada, administrativa, logística,
de maneira que a igreja tenha condições de realizar todos esses trabalhos, de efetivar todos esses ministérios. A igreja tem a sua constituição jurídica e nós, então, somos, pelos estatutos, convocados a bienalmente apresentarmos à igreja a possibilidade de participar do processo eletivo da igreja. Estamos fazendo o nosso terceiro pronunciamento, hoje, domingo, 4/11, e ainda vamos fazê-lo no próximo domingo, dia 11 de novembro. Aí encerra-se a oportunidade da participação do plenário. Começa, então, o trabalho da comissão, contactando as pessoas que foram indicadas e aquelas que nos chegaram de outra forma ao conhecimento, sabendo das possibilidades de trazê-las, então, para o domingo da eleição. 12 de dezembro, segundo domingo de dezembro, teremos a eleição. As fichas que aqui estão comigo, elas serão distribuídas pelos membros da comissão que estão se identificando. Aqui à nossa esquerda, eu pediria a Oscarina que ficasse no portão, ao final, Oscarina, que ficasse nesta porta aqui. Lá à frente, à direita, eu vou pedir a Daniela. Por favor, a Daniela vai ficar ali aos fundos, à direita. E eu queria o Eldes, que já estava à disposição, não estou vendo. O Eldes vai ficar na porta à esquerda, por favor. E lá em cima, se não me engano, Lucas está? Bruna está? Então, Eduardo, você, hein? Por favor, depois você venha cá atrás e apanha comigo, tá? O Eduardo fica lá em cima. A ficha é essa aí. Você participa, esse é o escopo da ficha. O que está escrito na ficha é isso. Primeiro, orando pelo processo. Segundo, colaborando em espírito de oração, indicando pessoas que você saiba que possam exercer determinados cargos. E terceiro, indicando os nomes para aqueles cargos que ali estão. Presidência, vice-presidência, secretarias, tesourarias, conselho fiscal, comissão de orçamento e finanças, comissão jurídica e corpo diaconal. O que faz? Os membros da comissão têm uma pasta, ou amarela ou vermelha. Nesta pasta você tem a descrição das funções. Converse com o membro da comissão, ele vai mostrar a você e você saberá exatamente a atribuição de cada um destes cargos. Após a indicação, você então roga a colaboração e o empenho de todos para que este processo transcorra da melhor forma possível. Os membros da comissão aí estão. A qualquer momento eles podem apanhar essas fichas preenchidas pelos irmãos, como os irmãos podem colocá-las também lá na caixa de indicações. Nós temos uma urna de indicações lá na portaria. Coloque lá a sua indicação. Preencha com carinho, com amor. Nós não estamos distribuindo a ficha. Nós estamos entregando àquelas pessoas que solicitem para fazer, então, a sua indicação. Que o Senhor nos conduza e nos dirija para que possamos ter este processo, como sempre temos tido, dentro da paz, dentro da tranquilidade da igreja, objetivando sempre o engrandecimento e o crescimento do reino de Deus através de nossa igreja. Muito obrigado, pastor. Continuemos participando agora, então. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode colocar aqui nestas salvas, enquanto nós participamos de uma música instrumental. Os irmãos podem levar as salvas, por favor. Enquanto nós aguardamos o quarteto, eu gostaria de te convidar para lá no topo do nosso boletim,
nós lermos todos juntos o verso que se encontra em Jeremias 14:7. Leamos: embora os nossos pecados nos acusem, haja por amor do teu nome, ó Senhor. Nossas infidelidades são muitas, temos pecado contra ti. Jeremias 14:7. A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Lutar, lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim, mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim, venha a mim, com eterno amor te amei, venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim, volta já para o lar e hoje venha a mim. Para juntos lermos, conforme o boletim nos apresenta a leitura, em Salmo 34, 15, 17 e 19. E
nós vamos também, nesse momento, colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Eu recebi, uma irmã me passou um pedido de oração para a irmã Maria das Dores, que estará se submetendo amanhã a uma cirurgia a partir das 13 horas. E ela pede então orações, não citou qual cirurgia ela estará então passando, mas pede para que estejamos orando por ela. O momento é de pedir, mas eu gostaria de também agradecer ao Senhor pelo resultado de uma cirurgia de uma querida prima que nós temos. Eu acho bom nós ressaltarmos também o quanto Deus tem feito nas nossas vidas e nas vidas daqueles que nós pedimos. Até 2 semanas atrás, com um tumor já bem grande no seio, provavelmente com parte da costela esquerda comprometida, tivesse então que extrair alguma coisa dali, da sua costela. A igreja toda orou, suplicando para que Deus então agisse, e na quarta-feira ela fez a cirurgia, e nada do que foi visto nos exames o médico observou. Tirou apenas uma parte de um pequeno tumor, e ele não tinha se expandido pela sua costela, e descartou a possibilidade de câncer. Então nós louvamos a Deus porque pedimos ao Senhor e Ele fez conforme a vontade dEle. O nosso Deus é poderoso. Após a leitura então da Bíblia, nós estaremos ouvindo uma música e entregando ao Senhor os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos. Diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aqueles que desejarem então ficar de pé, ou se ajoelharem, ou vir até a frente, faça conforme o Espírito de Deus estiver tocando então no seu coração, e logo em seguida nós estaremos orando. Saúde, gratidão pelo passeio à Europa, os jovens, né? Os idosos, o Enem, que nós não podemos esquecer. Temos vários jovens na nossa igreja fazendo essa prova. Quem já passou por isso sabe como é a tensão, né? Sejamos nos lembrando dos nossos jovens também, dos nossos adolescentes que estão fazendo essa prova. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Nosso bom Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque sabemos que Tu és verdadeiro, vivo, e está com seus olhos voltados para nós, seus ouvidos, ó Deus, atentos a todas as nossas súplicas, aos nossos pedidos.
e aos nossos agradecimentos que entregamos também nas tuas mãos. Pai, cada um dos irmãos aqui tem um motivo, um pedido que nesse momento está entregando a Ti. Queremos, ó Deus, Te pedir humildemente, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e sabe quando nos dar, pois a Tua hora é a melhor hora para cada um de nós. Que possamos, ó Deus, ter entendimento disso e saber também esperar a Tua santa vontade. Deus, aqueles jovens que estão lá fazendo aquela prova tão desgastante, te pedimos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito esteja ao lado deles, dando discernimento, fazendo aflorar em suas mentes a resposta, de acordo com o estudo, ó Deus, que muitos deles durante esse ano todo estiveram envolvidos. Aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, desesperançosos, pois saibam eles, ó Deus, que o Senhor é a nossa esperança, é a nossa fortaleza. Aquelas famílias, ó Deus, que andam passando por momentos difíceis, clamamos ao Teu Santo Espírito para que esse bálsamo, para que essa alegria do Teu Santo Espírito invada esses lares, ó Deus, que eles possam abrir as suas portas, para que o Senhor possa então, Senhor Deus, agir dentro dessas casas. Aqueles, ó Deus, que se encontram encarcerados, clamamos também a Jesus Cristo, para que possa estar ali dando consolo, dando segurança àqueles muitos que se converteram, mas que estão cumprindo as suas penas. Pai Todo-Poderoso, atenda a cada um de nós de acordo com o Teu querer, e perdoa-nos, ó Deus, porque nós erramos, nós somos falhos, e Te pedimos, ó Deus, misericórdia. Tenha, Senhor Deus, misericórdia de cada um de nós. É no nome santo e poderoso do Teu Filho que nós oramos, sabendo, ó Deus, do Teu poder e das Tuas maravilhas para com cada um de nós. Amém. Amém, Senhor. Estava planejado continuar em torno do credo apostólico, na frase que diz: creio na Santa Igreja Católica, como comecei a semana passada, continuar hoje, está inclusive em nossa ordem de culto. Mas o culto primeiro desta manhã foi aberto pelo quarteto Itacuruçá com a música Feridas. Então eu mudei a mensagem. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá
essa história desse amor sem par. Não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus. Que texto nos ajuda a compreender a mensagem desse canto? A mim me veio Isaías 52 e 53. Quero lhe convidar então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 52, verso 14 e depois todo o capítulo 53. Nesses versos, como ninguém que viu, como Mateus, Marcos, Lucas, João, puderam descrever, o profeta descreveu o que não viu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando então disse as seguintes palavras: 6 séculos antes. De tal forma, eu leio na versão católica da CNBB, para mostrar que a Bíblia, exceto os livros deuterocanônicos, é a mesma. De tal forma, ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana que muitos se horrorizaram com ele. Assim também causará surpresa à multidão das nações. Por sua causa, reis levarão a mão à boca, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado, das quais nunca ouviram falar. Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Crescia diante dele como um broto, qual raiz que nasce da terra seca. Não fazia vista, nem tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos. Homem do sofrimento, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente desvia o olhar, repelente, dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que ele levava às costas. E a gente achava que ele era um castigado, alguém por Deus ferido e massacrado. Mas estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. Com os seus ferimentos veio a cura para nós. Como ovelhas, estávamos todos perdidos. Cada qual ia em frente o seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosquiador, ele ficou calado, sem abrir a boca. Sem ordem de prisão e sem sentença foi detido,
E quem se preocupou com a vida dele? Foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto à dos criminosos, seu túmulo ao lado da tumba dos ricos. Mas ele jamais cometeu injustiça. Mentira nunca esteve em sua boca. Que o sofrimento o esmagasse era projeto do Senhor. Se então entregar a sua vida em reparação pelos seus pecados, prolongará a sua existência e por ele a bom termo chegará o projeto do Senhor. Em virtude de seus trabalhos, ele há de ver e ficará realizado. Com a sua experiência, o meu servo, o justo, fará que a multidão se torne justa, pois ele mesmo estará carregando o peso dos pecados dela. Por isso, vou partilhar com ele as multidões como conquista. Ele recolherá os fortes, pois entregou à morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos. Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Ao ouvir feridas, ao ler Isaías, busquei entender um pouco a instituição da ceia do Senhor por Jesus Cristo. Reuniu os seus mais íntimos discípulos, como conhecemos, lendo sobretudo o Evangelho de Mateus, bem como os demais. Celebraram então a Páscoa, como era comum entre os judeus na época apropriada. E ao final desta celebração, ele estabeleceu um novo tipo de cerimônia. Na nossa compreensão batista, ele fixou um memorial, uma lembrança. Celebrou com aqueles mais próximos, então, após aquela Páscoa, a ceia do Senhor. Começando-a com um eucaristel, eu te dou graças. E distribuindo entre eles agora, não mais um pão para alimentar, mas uma pequena porção de pão. Não mais um vinho para descedentar, ou para dar prazer, mas uma pequena porção, tanto vinho quanto o pão como símbolos. E disse, todas as vezes que vocês se reunirem, tomem deste pão, tomem deste vinho, narrando assim o meu sofrimento por vocês e anunciando que eu voltarei. Diz a Bíblia que os momentos que antecederam aquela celebração foram de grande tristeza para Jesus. Tristeza porque Judas, naquela mesma festa, sairia para fazer o que já combinara. Tristeza porque a hora da sua morte se aproximava velozmente. Jesus não queria morrer. Gostei muito dessa versão quando ela disse que o sofrimento dele, isto é, a morte dele, era o projeto de Deus. Penso então que este cerimonial, ritual, esse momento litúrgico, portanto, que é a ceia do Senhor, cumpre em si mesma uma função. Mas eu quero apresentar outras duas. E essa função é a função de nos lembrar. É uma função memorial, recordativa. Todas as vezes que tomamos esse pão, bebemos esse cálice, estamos recordando, estamos lembrando o sofrimento de Jesus que Isaías conta de maneira tão magnífica, porque o Espírito Santo fez com que a sua pena assim corresse aquele suporte. Nós não podemos esquecer do sofrimento de Jesus. Nós temos a nosso favor séculos de história, a do Novo Testamento, registrada
e guardada. Por vezes, de tanto ler, podemos banalizar. Mas o sofrimento de Jesus não foi algo banalizável, porque foi um sofrimento tão verdadeiro que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Enquanto essa oração saía de sua boca e chegava aos céus, dos seus poros saía sangue. E quando se aproxima o momento derradeiro, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento de Jesus foi um sofrimento real. Mas eu quero acrescentar 2 elementos que essa música, profecia de Isaías, essa celebração nos trazem à mente. O primeiro é que o sofrimento de Jesus é um gesto de identificação. Quando olhamos para a cruz e vemos Jesus em sofrimento, nós observamos que Deus é aquele que se identifica conosco no nosso sofrimento. Às vezes, uma pessoa está em sofrimento e a gente diz: eu sei o que você está passando. Mas a gente não sabe. Mesmo que a gente tenha passado por algo similar àquele, a dor de cada um é intransferível. De certo modo, é inenarrável. Porque as dores não podem ser comparadas. A morte de Jesus, no entanto, pela intensidade dela, engloba todas as nossas. Porque ninguém jamais sofreu quanto ele, porque ele era inocente. Ele não sofreu pelas suas próprias culpas. Ele sofreu pelas nossas culpas. Ele não sofreu por causa de algum pecado que ele tenha cometido. Ele sofreu por causa dos pecados que nós cometemos. Foi o justo que sofreu. E isso provoca revolta em todos nós. Um justo sofrendo. Mas Jesus sofreu, em primeiro lugar, para nos mostrar que Deus sofre conosco. É provável que isso não resolva o nosso problema, mas nos dá um outro olhar para o nosso problema. Deus sofrendo conosco quer dizer o seguinte: nós sofremos, sim, mas nós não sofremos sozinhos. Deus também sofre conosco. E sofre da pior maneira possível, ficando, como diz a versão que nós lemos, com o rosto completamente desfigurado, de tal modo que não podia ser reconhecido, tão diferente que estava em relação àqueles que antes o viram. Tal foi o seu sofrimento. Dessa história, portanto, tiramos esta palavra que é altamente consoladora. Deus sofre conosco. O amor dele se realiza quando observa o nosso sofrimento e pode compreender o nosso sofrimento, porque passou pelos nossos sofrimentos e foi além dos nossos sofrimentos, porque ninguém sofre como Jesus sofreu. É uma palavra, portanto, de alento. Esse Deus não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, não é um Deus inefável, não é um Deus frio, não é um Deus morto, não é um Deus gelado, é um Deus vivo. Ele poderia, com um sopro, tirar Jesus da cruz. Ele poderia mandar os seus anjos para dirimir toda a dor que o seu filho passava. E talvez, quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? No fundo pensava: o Senhor não vai agir? Não vai fazer nada? Vai deixar essas lanças me penetrarem? Eu que sou inocente? Eu que sou teu filho? Deus se identificou conosco no sofrimento
do seu Filho. Mas há uma segunda dimensão que nós não podemos esquecer. Se a cruz de Cristo é um sofrimento de identificação, é também a cruz de Cristo um sofrimento para a redenção. Deus poderia ter escolhido algum outro método para nos tirar das trevas para a luz, para nos salvar do domínio do pecado, para nos colocar no plano da salvação. Mas Ele escolheu morrer em nosso lugar. O sofrimento, portanto, de Jesus é um sofrimento redentivo. Sobre Ele foram colocados os nossos pecados. Isso quer dizer que os meus pecados não estão mais colocados na minha conta. Eu estou escrevendo um livro sobre as orações da Bíblia. E ontem eu escrevi um capítulo sobre a oração de Estevão. Estevão sendo apedrejado com ódio, fúria, por ser um seguidor de Jesus. Ele olha para os céus, vê-os abertos, Jesus ao lado do Pai, ele diz duas palavras, e uma é: Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado, isto é, de me apedrejar. Tira o peso deles. Quando ele fez isso, ele tão somente repetiu a oração de Jesus, que disse: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A cruz é, portanto, esse ato pelo qual Deus remove de sobre as nossas costas, como diz o texto de Isaías que nós lemos, o peso do nosso pecado. Se pudéssemos pensar como se fosse uma mochila bem pesada às costas, que nos faz sossobrar, essa mochila é tirada e ficamos livres, leves e podemos caminhar. Porque essa mochila, esse peso, foi colocado sobre as costas de Jesus, que então levou este peso sobre si para que nós pudéssemos caminhar relaxados. Esta é a obra da redenção. É exatamente isto o que a cruz faz. A cruz, portanto, é Deus se identificando conosco. A cruz, portanto, é Deus nos redimindo, isto é, tirando-nos de uma vida dominada pelo pecado, nos termos da tradução que li, da rebeldia, para aceitarmos a oferta da cruz. A cruz é uma oferta de salvação, oferta de redenção. O quarteto vai cantar agora a música Creio. Gostaria que você pensasse nesta letra. Quem sabe lhe ajudasse a tomar uma decisão. Qual? Não sei. Talvez uma decisão de, olhando para a cruz de Jesus, deixar-se consolar pelo fato de que, mesmo estando em dificuldades, alguns aqui talvez estejam, Deus está ao seu lado. Então, ter essa certeza reformulada, cheia de esperança, reforçada, refortalecida na sua vida, a decisão de confiar, ou de continuar a confiar. Ou talvez, tendo participado desse culto, entende que Jesus morreu na cruz para que você não precisasse ir ao matadouro. Na verdade, podemos pensar que a cruz está no caminho que nos leva ao matadouro, mas colocada que neste meio, ela desvia nossa rota. E não temos como ir para o matadouro. Porque quando chegamos e encontramos a cruz, nós encontramos um campo
de verdes pastagens, não mais um lugar onde se degola o cordeiro. Ouvindo isso, quem sabe você diga, sim, eu quero a mensagem da cruz. Eu creio. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição. Eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou. Junto à cruz quero sempre estar. Se eu creio na cruz do Calvário, se eu sei o quanto custou, se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. É com essa convicção que vamos participar então destes elementos que nós chamamos de ceia do Senhor. Não pertence a esta igreja. Não pertence ao corpo diaconal desta igreja. Não pertence ao ministério pastoral desta igreja. Pertence ao Senhor Jesus Cristo. Quando participamos dela, participamos com muita alegria. Como ouvimos agora há pouco e tantas vezes ao longo desse culto, foi o projeto de Deus para que pudéssemos viver em alegria. É uma hora de contrição, é verdade, mas é uma hora de gratidão. As duas coisas se encontram. Não são paradoxais, não são contraditórias, mesmo em termos. São complementares. Contrito, eu agradeço. Agradecendo, contrito, me coloco. Esses elementos indicam, quando deles participamos, que o pão a ser moído devíamos ser nós. E não é. A uva exprimida devia ser nós. E não é.
Foi Jesus, o pão da vida. Foi Jesus, o fruto da vide, entregue em nosso lugar. Por isso, com gratidão nos corações, Eucaristel, eu te agradeço, Senhor Jesus, disse ele em sua oração, quando estabeleceu este momento do culto. Assim que vamos cantar, enquanto os irmãos diáconos e diáconas distribuem os elementos.
quando participamos desse cálice bebendo-o, estamos também nos recordando que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, redimindo-nos para sempre. Tomemos do cálice. A nossa oração, então, tendo participado desse culto, tendo sido recordados do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, sejamos alcançados mais uma vez, hoje e sempre, nós, nossas famílias, nossas igrejas, aquelas todas que ao redor da terra confessam Jesus como Senhor e Salvador, pelo amor de Deus, o Pai, pela graça de Jesus Cristo, o Filho, e pela consolação do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Nós vamos ouvir o quarteto com uma música final. Vocês sabem, uma das minhas músicas prediletas, que eu sei que vai ficar ecoando nos nossos corações ao longo da semana. Quando afirma, então, que nós somos fracos, nós somos naturalmente inclinados para as trevas, mas Jesus é a luz que nos conduz. Amanhã estaremos aqui todos os dias da semana em cultos de oração e reflexão de meio-dia às 13. Amanhã também às 19 horas, culto de oração e estudo da Bíblia. Quarta-feira, de igual modo. Quinta-feira, às 19 horas, teremos aqui o nosso sarau literário, nosso alma noturna. Na sexta-feira, teremos, convido-os, uma noite de autógrafos, tarde de autógrafos do meu livro Pastoreados por Paulo, volume 1, sermões que preguei aqui aos irmãos há alguns anos, será na Livraria Eldorado, com a presença do quarteto de nossa igreja, a partir de 5 horas, de 5 às 7h30, bem ali na Praça Sem Penha, na Conde Bonfim, na Galeria Esqui, são convidados. No sábado gravaremos mais alguns programas, nosso programa de televisão. À noite temos outra atividade, portanto estamos com a semana bastante cheia. Mas que nós não percamos de vista o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Hoje à noite o Novo Canto vai celebrar seus 29 anos, nos 2 cultos. O pregador será o pastor Lécio Dornas, que muitos aqui já conhecem, e está pregando agora de manhã na Igreja do Recreio, e à noite aqui estará conosco, se Deus se nos permitir. Vamos meditar profundamente. Se não conhece, vale a pena conhecer, palavra por palavra, desta melodia bastante antiga, mas de grande profundidade e grande convite. Amanhã de manhã, quando você for orar, antes de ir para o trabalho, ler a Bíblia, antes de começar o dia, depois que começa, fica difícil, lembre desta oração. Faça dela a sua oração também. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Vem, Senhor, frágil sou, débil sou, sem vigor, quero a luz, quero a luz alcançar.
Amém.